Muito obrigada, professor Cury. Eu quero, antes de passar a palavra ao professor Abicalil, registrar também a presença aqui do professor Valdemar Guissardi, que é também um dos nossos palestrantes numa das mesas da tarde, já está aqui presente conosco, e da professora Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais. Eu passo agora, então, a palavra ao professor Abicalil. Amigos e amigas, bom dia a cada um e cada uma. É uma alegria poder participar dessa conferência livre. Eu vou, para não me perder dos meus vícios de professor e de parlamentar que conjuntamente multiplicam a capacidade de bater hemorragia, me guiar por um esquema de apresentação que possa facilitar a abordagem de conteúdos que deem alguma lógica àquilo que alinhava diversos dos desafios apontados aqui pelo nosso companheiro Cury. Agradecer a TED a oportunidade de presidir essa conferência livre na associação que faz com a CONTE, com a UNE, com a CNTE, e o que isso significa de oportunidade para nós alargarmos os espaços de interferir numa conformação essa aqui. E ao mesmo tempo que essa oportunidade da Conferência Livre, além de ser uma ferramenta de mobilização muito intensa e extensa, leva também a um conjunto de conformação de expectativas que deve desembocar para além da conferência formal de fevereiro do ano que vem. O que, por um lado, é uma enorme oportunidade de disseminação de propostas, de ideias, de conflitividades, e, por outro lado, na administração dessas expectativas é também um enorme risco sobre sua comparação com aquilo que vem a ser caudatário e resultante da própria conferência formal, que por si é um ganho muito importante para o debate que estamos fazendo. Essa condição, portanto, de existência das conferências livres nas quais a gente se encontra e usando ferramentas de comunicação à distância, como salvo engano meu hoje, sem propaganda de patrocinador, o Skype está favorecendo a participação disseminada pelo país, nos leva também a pensar de que maneira tais fenômenos, como o de uso dessas ferramentas, interferem na própria organização do sistema e da organização da educação nacional no seu conjunto. E num contexto que nós temos de nos perguntar, há 4 anos da CONAI de 2010, de que maneira essa mobilização incidirá sobre planos estaduais e planos municipais, que estão numa espécie de limbo. Um dos textos do professor Jamil falava do fantasmagórico e do ectoplasmático. Não é? O fantasmagórico voltou a nos visitar aqui, mas a consistência do ectoplasma também tem de nos incomodar, no sentido de que também seja uma oportunidade da reflexão local. Talvez isso nos ajude a diminuir o hiato entre o debate do eixo 1 e aquilo que vem a ser a preocupação concreta de quem demanda a escola por direito, de quem tem a responsabilidade de organizar a prestação deste serviço em atendimento ao direito, e das expectativas em torno de quem, convivendo neste conflito entre o que é demandado nos seus diversos aspectos e a responsabilidade de oferecer, regulamentar, controlar, avaliar, credenciar, autorizar, se processa. Então acho que uma das chaves para a gente diminuir essa distância entre o que é conceitualmente infraestrutural e diretamente vinculado à condição material da educação presente, e aquilo que é superestrutural, as formas da sua organização na expressão do Estado e nas diversas regulações que daí derivam, seguramente nos poderá dar um outro patamar para o futuro próximo. Então, chamar a atenção para essas condicionalidades dos planos estaduais e municipais, no caso dos municipais e dos estaduais, a maioria inexistentes ainda. Há 4 anos da última CONAI, no meu entendimento, não pode ser um assunto não tratado, do ponto de vista dessa dinâmica, seja de conferências livres, seja de passar por dentro das próprias conferências municipais que
que ocorrem ainda nesse semestre, e das conferências estaduais no segundo semestre. Estamos num federalismo de cooperação, conceitualmente também vou apenas mencioná-lo, para a gente ter como perspectiva, numa dinâmica em que a emenda 59 apontou nitidamente que não há conflito entre Sistema Nacional e autonomia e pactos federativos, superando um preconceito que desde a Constituinte de 1988 foi muito presente e que perdemos naquela ocasião, a mais recente, no debate constituinte, e que volta na formulação da emenda 59. É bom nós lembrarmos, não estava no texto original da emenda 59, que tratava apenas da desvinculação de receitas da União, da DRU. Foi uma produção essencialmente conduzida pelo Congresso Nacional e, evidentemente, dentro do Congresso Nacional, com aquelas representações que tinham condição de articular e convencer na formulação desta nova tese. Que eu não sei se fosse no Congresso dessa legislatura, teríamos as mesmas condições, tanto na 53 do Fundeb, conhecida como do Fundeb, quanto na 59, que institui o Sistema Nacional. E põe exatamente o ambiente de debate do Plano Nacional com diretrizes e metas para o conjunto das instâncias de governo, numa dinâmica de participação via conferência, portanto, de participação de uma diversidade de representações da sociedade civil, incluindo o peso, a meu juízo, quase desproporcional na conferência do setor privado, frente àquilo que ele representa em matrículas e prestação de serviços, desproporcional a favor do setor, não contra ele. De modo que também é fantasmagórico achar que resulta alguma ameaça nesse sentido. Mas a oportunidade do Plano Nacional, das suas diretrizes e metas, serem os enfeixes que apontam as linhas sobre as quais o Sistema Nacional se articula, se desenha e espelha suas instâncias de formulação, de decisão, de controle, de normatização e de debate. E nesse sentido, a superação de um argumento que era muito presente também, que nos fragilizava no tema do Sistema Nacional, que para alguns, inclusive do nosso campo, a Lei de Diretrizes e Bases era por si o espelho do Sistema Nacional e, portanto, não nos faltava nenhuma outra ferramenta de regulação e de apontamento do que fosse o Sistema Nacional. Vale a gente lembrar aqui que a LDB de 1996 até a Lei 12.796, portanto, descontando a última lei sancionada, ela já tinha 113 alterações nos seus dispositivos. E ela tem em torno de 100 artigos. Se eu considerar as alterações da 12.796, muito provavelmente nós já estamos com mais de 140 dispositivos alterados da LDB de 1996 para cá. E não é demais nós lembrarmos, porque é simbólico, que a primeira das suas alterações foi sobre o ensino religioso. Com menos de um ano de vida, a LDB foi alterada para o tratamento do ensino religioso, que no Brasil só é obrigatório em escola pública. Ele não é obrigatório nas confessionais, por aberração, mas na escola pública ele é obrigatório. Ele era expressamente não remunerado no termo original da LDB, e a primeira emenda tratou de dizer que não podia ser confessional, mas era remunerado, e em alguns estados a regulação estadual ainda indica que a confissão religiosa é que aponta quem é o profissional que a profere, para não dizer a professa. A tensão entre descentralização e centralização, que é uma tensão permanente e continuada, portanto não há da nossa parte nenhuma ilusão de que se chegará a uma equação. A meu juízo, centralização e descentralização são uma inequação. Portanto, sempre haverá uma relação de maior ou de menor, para usar uma figura da matemática. Maior ou menor numa das vertentes. Nós não estamos tratando de uma equação, isso não está resolvido em nenhum lugar do mundo. Menos ainda numa república federativa entre as 36 contemporâneas, com o tamanho das desigualdades de conformação como é a República Federativa do Brasil. Portanto, esta tensão nos acompanhará. E o calor dela faz bem ao debate do Sistema Nacional. E aferiu numa condição exatamente de equilíbrios temporários, não de equilíbrios
excessivamente duradouros, em função, inclusive, do que significa o conjunto da nova dinâmica econômica, dos fatores globais e de suas repercussões nas organizações do Estado em qualquer nação contemporânea, particularmente no cenário dos BRICS, que sofrem uma velocidade muito maior os efeitos dessa dinâmica global, tendo em vista sua nova presença no cenário internacional, não apenas do ponto de vista econômico, também do ponto de vista de formulação política e do ponto de vista de participação cultural. Nesta tensão hoje, o diagnóstico aponta que há uma insuficiência de instâncias interfederativas, onde os três entes da federação possam permanentemente ir apontando a dosagem desta condição de centralização e de descentralização, e em que medida, nas condições de desigualdade dos estados e municípios brasileiros, há fórmulas de cooperação específicas para superá-las naquele tempo e naqueles pontos, que não necessariamente são as mesmas fórmulas para qualquer município brasileiro. Nesse sentido, essa insuficiência de instâncias interfederativas também vem encontrando novas equações nos últimos períodos. Há um salto qualitativo importante, embora insuficiente, no âmbito do Fundeb, quando constituiu uma comissão intergovernamental que 2 vezes ao ano, pela lei, deveria fazer a dosimetria, não das penas, a dosimetria da distribuição dos recursos do Fundeb entre etapas e modalidades da educação básica, incluindo aí a educação infantil, que hoje ainda é, do ponto de vista do complemento da União, a menor parte atendida. Depois disso, ainda em setembro do ano passado, a lei que constituiu o Pronacampo regulamentou o PAR, o Programa de Ação Articulada, Plano de Ações Articuladas. E lá se constituiu também um comitê de gestão estratégica das ações articuladas, interferindo dessa vez nos recursos de transferência voluntária do FNDE nas 4 áreas de intervenção do Plano de Ação Articulada. Então eu diria, nesta inequação centralização e descentralização, uma das vias que tem avançado, talvez numa velocidade menor do que nós desejemos, mas é um avanço institucional importante, é a construção de instâncias interfederativas. Ora, se isso acontece no âmbito da União, nós não podemos dizer o mesmo no âmbito dos Estados. Não é fato que nos Estados, que têm a obrigação também coordenadora, complementar, completiva e supletiva em relação aos municípios, que tenham se instituído instâncias no âmbito dos Estados com as mesmas capacidades que já estão espelhadas em âmbito nacional. Não estou dizendo que elas sejam suficientes, as do âmbito nacional. Estou dizendo que elas representam um passo adiante significativo, que ainda não encontraram sua repercussão na relação Estado e município. E repito, os Estados têm, inclusive no texto constitucional, a mesma redação que a União, frente aos seus municípios, para efeito de atividade complementar, supletiva e distributiva na oferta de educação. E por isso não dá para dizer que creche não seja assunto dos Estados. Não é uma relação biunívoca só entre governo federal, FNDE e municípios. Nesse sentido, a conformação de políticas nacionais, notadamente a partir do decreto conhecido como Todos pela Educação, e que instituiu o PAR, e dentro dele algumas políticas de ação articulada dos 3 entes federados, não deu conta ainda de articular estados e municípios. O PAR tem articulado a união com os estados e a união com os municípios. Mas estados com municípios ainda continuam, no mau sentido da palavra, concorrentes, que podem ou não ser convergentes. Em alguns casos são muito mais paralelos do que convergentes. Nesse sentido, há uma expressão muito significativa em avanço, por exemplo, na Política Nacional de Formação inicial e continuada dos profissionais de educação, que é muito cara à instituição que cedia esta conferência aqui, e que evidentemente tem muito a ver com diversos dos aspectos abordados anteriormente, seja do ponto de vista da concepção de um currículo nacional, que necessariamente tem que ter seu rebatimento e sua matriz nos programas de formação, lidando que a política nacional tem esse nome exatamente por ser mais abrangente do que programas especificamente,
E no caso brasileiro, lidando com um conjunto de autonomias que inclui a autonomia das universidades. Esta prevista na Constituição. Nós vamos ver algumas extensões de autonomias não previstas na Constituição que podem significar pedras de tropeço no momento seguinte. Nesse sentido também o FNDE ampliou as suas condições de atender programas de assistência técnica e financeira na educação básica, e hoje eu diria não apenas na educação básica, todas as bolsas de formação inicial e continuada para os profissionais de educação básica, mediados por universidades públicas ou por comunitárias, é administrada a partir de recursos do FNDE. O FIES, que anteriormente era um assunto do Banco Caixa Econômica Federal, passou a ser assunto dirigido pelo FNDE. E hoje com quase 800 mil beneficiários no financiamento estudantil do ensino superior, e no caso de profissionais da medicina e de licenciaturas, inclusive com a bonificação da dívida caso se dediquem, depois de formados, à saúde pública ou à educação pública. A CAPES e os novos programas, e o que isso significa, inclusive, de alteração cultural da CAPES, que se dedicava apenas à formação de quadros para o ensino superior e que hoje coordena programas de formação inicial e continuada para profissionais de educação básica num volume crescente, alterando não apenas sua relação institucional CAPES com as instituições de ensino superior, mas necessariamente tendo de instituir uma ponte com a oferta direta de educação básica e estabelecer uma permeabilidade até então inexistente com uma instituição que era apenas coordenadora, não era ofertante da formação profissional para os profissionais de educação. E nesse sentido, a amplitude que vem ganhando também o INEP, de tal sorte que, se nós observarmos o texto aprovado na Câmara dos Deputados sobre o Plano Nacional de Educação, provavelmente, em tempo algum, nós tivemos tanta prevalência de avaliação em texto de plano quanto no relatório que a Câmara apresentou sobre o Plano Nacional de Educação. E isso tem a ver, por exemplo, com o texto da LDB posterior, que fala de currículo em creche. Fala mais, fala de exame. Fala mais, fala de expectativas de aprendizagem. Fala mais, no da versão que foi quase a semifinal da Câmara, previa exames nacionais todos os anos, em todos os anos da educação básica. Para nós entendermos a intensidade com que esse assunto está presente hoje e o que isso significa para outras tensões, não apenas a de currículo e de formação, mas sobre o tema, por exemplo, da qualidade e de suas versões, das suas descrições, dos seus apontamentos. Outra tensão é entre concorrência e cooperação. De novo, uma inequação, tendo em vista as enormes disparidades que nós temos. Mesmo em regiões metropolitanas, não é a mesma coisa eu lidar com região metropolitana de Fortaleza e região metropolitana de São Paulo, ou a de Manaus, que concentra mais de metade da população do estado do Amazonas, com a de Porto Alegre. Nós estamos falando também em regiões metropolitanas de fenômenos bastante distintos. E nesse sentido, atuar sobre concorrência e cooperação nesta tensão é ter um olhar, sim, sobre financiamento, é prestar atenção na consistência da oferta direta, e aqui, amigos e amigas, nós temos de chamar a atenção no momento presente para o texto constitucional relativo às competências dos municípios. Diferente do que se afirma para os Estados e para a União, que nitidamente no texto está criar e manter suas instituições de ensino, para os municípios está escrito criar programas. Programas não significam necessariamente criar e manter instituições. Por isso, o assunto da oferta direta, com a expansão de creche, de educação infantil na pré-escola, no campo daquilo que é prioridade municipal, e de ensino médio e técnico profissional, naquilo que é o campo prioritário dos estados, é
É um assunto em que a oferta direta não é secundária e deve merecer da nossa parte extremada atenção. Ele se associa diretamente ao tema do financiamento. Todos, nesta discussão, 10 anos depois do outro PNE, concordamos que é preciso elevar os investimentos públicos em educação. Muito diferente do debate dos anos 99, 2000 e 2001. Não no nosso campo, mas no outro campo uma posição muito diferente. E o que isso significa, portanto, combinar a ampliação das oportunidades do fundo público com uma oferta direta que seja dirigida pelo público e não o inverso. É comum nas sociedades capitalistas, toda vez que se amplia fundo público, haver maior disputa sobre ele, sobre quem se aproveita deste fundo público. E é evidente que esses dois assuntos estão vinculados também à avaliação e ao que significa, que significado nós colocamos em torno da avaliação. Num dos cochichos aqui paralelos da mesa, o Daniel Cara me perguntava sobre a disposição dos tribunais de contas terem selecionado para os próximos 2 anos como sua ação prioritária na fiscalização das contas públicas a eficiência do ensino médio. Se eu junto isso com aquilo a que o professor Jamil Cury se referiu da oferta de consultorias e sistemas estruturados de apostilamento de conteúdos com vistas a exames nacionais e seus resultados, e faço uma mediação da intencionalidade dos tribunais de contas no país inteiro incidir com os conteúdos que eles têm, com os pontos de vista que eles têm sobre o que seja a eficiência do investimento público em educação, eu tenho o direito de pensar que não há nenhuma ingenuidade e tenho o direito de pensar que há, no fundo, uma disputa das tecnologias educacionais certificadas concorrendo por fundo público, onde haverá expansão acelerada de recursos. E no caso dos royalties, é bom nós lembrarmos, royalties não são impostos, portanto não têm os mesmos critérios de repartição obrigatória e universal dos impostos vinculados à educação e podem ser considerados recursos livres. A disputa que faz a Associação Nacional dos Municípios, livres de destinação. Eles são disputados para serem recebidos, mas devem ser livres para destinação. Se eles não estão distribuídos de maneira obrigatória e universal por dentro dos fundos, regulados, portanto, com manutenção e desenvolvimento do ensino, na disputa desses recursos, segundo os cálculos do deputado Zaratini, para este ano, mais de 13 bilhões de reais, mais de 10% de todo o fundébio do país, eles podem estar livres exatamente para os conjuntos de eficiência certificados. Evidente que eu posso estar pensando de um lado só, mas é bom de pensar de um lado para que o outro lado também se manifeste. E nesse sentido, a disputa por normatização. No nosso entendimento, nós viveremos no período próximo futuro uma tendência de inverter a normatização ou a regulação. É o privado normatizando o público através dessas ferramentas de controle interno ou externo pela banda do discurso da eficiência. Ou o inverso, o público normatizando o privado. A disputa em torno dos critérios de credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos, tanto na educação básica como no ensino superior, não está encerrada. Quem ler a medida provisória 593, que estabelece o Pronatec 2, vai observar um descolamento da oferta pública de ensino médio, que era o critério do Pronatec 1. O vínculo era obrigatório com os estudantes matriculados em instituições públicas. E, portanto, o diálogo sobre currículo, a interface do ponto de vista de como se articula técnico e médio regular, era dado.
Quem ler o Pronatec 2 vai ver uma nítida ruptura deste vínculo. Mas não só isso. Os sistemas nacionais de aprendizagem ganham autonomia. A meu juízo, naquele termo, equivalente ao artigo 207 da Constituição Federal, que é a autonomia das universidades, por uma medida provisória. Mas é mais, sua oferta de nível médio se descola dos sistemas estaduais e passam a ser sistema federal. E se a gente observar as emendas feitas na comissão especial da Câmara e do Senado, junto vão as instituições de ensino superior privadas que resolverem estender nas suas unidades que oferecem ensino superior cursos técnicos de nível médio, também avançar sobre essa mesma condicionalidade. Se descolam do sistema estadual e avançam sobre o fundo público do Pronatec. Há uma disputa, portanto, de projeto nacional clara, com algumas ferramentas importantes que eu quero aqui apontar e que por si significam contradições ainda muito evidentes, patentes, e que nessa oportunidade, meu tempo já terminou? Avisa, por favor. O piso salarial profissional nacional e suas consequências. Aqui, nitidamente, nós revelamos aquilo que dizíamos na Câmara. A Creuza sabe disso, é um time. Dizia-se que a lei do piso era só uma lei para o Nordeste, né? Para os estados e municípios pobres. Que o Sul Maravilha não se incomodaria com os efeitos de uma lei de piso nacional. O que nós temos visto é bem diferente disso, exatamente porque está dando uma organicidade nacional e colocando desafios que não apareciam, inclusive para as regiões onde a riqueza, capacidade do Estado brasileiro, capacidade pública, estava mais robustecida. A duplicação do rendimento médio, meta 17 do Plano Nacional dos profissionais de educação, duplicar a renda média dos profissionais de educação, e o texto da Câmara vai além, fazer equivaler aos profissionais de mesma escolaridade. Porque esse ganho foi um ganho do texto do relatório da Câmara. Isso significa o quê, do ponto de vista de desafio futuro? O incremento das bolsas de formação, que no debate do piso salarial podem estar representando distensões de complemento de renda, ao invés de significarem aquilo que deveriam significar na educação básica. Como aqui nós temos um público majoritário no ensino superior, deve saber bem o nível de tensões que significa a política de bolsas e incentivos por bolsas, do ponto de vista da convivência colegiada, do ponto de vista da formação de grupos de interesse e de poder, e do ponto de vista do desenho de carreira e da identidade profissional. Isso está descendo ao nível da educação básica de maneira bastante acelerada. Não estou dizendo que não seja necessário, mas é preciso que a gente olhe quais são os seus efeitos do ponto de vista desse projeto de formação. Os bônus de desempenho. E o que isso significa também para o desenho de carreira. O PRONAIC, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, recentemente pactuado com estados e municípios a partir de um programa nacional. E nós sabemos o nível de disputa por instituir ou não bônus financeiro como reconhecimento. E o que isso significa também para um projeto nacional de educação pública de qualidade. A prova nacional de concurso de ingresso. E o que ela tem de organizadora, por um lado, de um currículo com base comum nacional, de uma plataforma de formação das licenciaturas e da pedagogia, por outro lado, mas o que ela tem com o novo texto recém-sancionado da LDB sobre o ensino médio na modalidade normal, que permanece e que está completamente sombreado do debate nacional. Nós temos de olhar o que está acontecendo ou o que vai acontecer por aí. Carreiras e regime de providência, a composição da jornada de trabalho. Eu, quando ouço a palavra horas, sempre penso em 60 minutos. Mas há toda uma tensão de que hora não deva ser sempre 60 minutos. Pode ter hora no noturno que seja de 40.
no vespertino que seja de 50 e no matutino que seja de 35. Essa tensão não é qualquer coisa para nós organizarmos a oferta educacional, carreira, valorização e a dinâmica de um currículo e de sua repercussão. A dispersão das nomenclaturas. Para a educação infantil, quantos nomes tem os seus profissionais? Não existe numa sociedade capitalista e concorrencial nada melhor do que desregulamentação e ausência de identidades fixadas em lei. Todos os nomes novos são novos para a liberdade de contratação e de distratação. Pensar o que isso significa para um sistema nacional não é pouca coisa. Se nós não tivermos nomes nacionais com significados nacionais, os nomes dirão nada. A formação continuada e agora o debate em torno de mestrado profissional, inclusive com uma atenção para que o título só seja conferido mediante a avaliação do desempenho dos alunos. O que isso significa para instituições formadoras e a nossa tradição universitária. As formas de contratação, notadamente na educação infantil e técnica profissional, a abordagem e a incidência dos multimeios e seus conteúdos embarcados, com mega operações financeiras disputando fundo público para a distribuição desses conteúdos e dos multimeios, conhecidos mais popularmente como tablets, como resumo da proposta. O aumento de renda e da massa salarial das camadas médias e a disputa da oferta de educação infantil e de ensino médio. Há pesquisas que indicam, no campo do financiamento, que inclusive professoras e professores que têm melhor renda matriculam seus filhos majoritariamente em escolas privadas. E o que isso significa de projeto de sociedade para frente? Com uma sociedade que está distribuindo renda e ampliando a massa salarial à disposição das classes médias. O compartilhamento de estruturas públicas e privadas e as parcerias serão abordadas na próxima mesa. A subsidiariedade como oferta. Vou concluir, porque isso aqui que é 1 minuto. Planejamento envolvendo mobilização social, supervisão, aferição de desempenho, sendo certificada como tecnologia e disposta como prestação de serviços ao público. Então, o reconhecimento é: as estruturas públicas, notadamente as municipais, são frágeis para dar conta de organizar os serviços, e a forma de nós emprestarmos a contribuição responsável das grandes empresas é prestar-lhes assessoria no planejamento, na mobilização social, na supervisão e na aferição do desempenho, disputando um fundo público disponível e ampliado, inclusive com nosso apoio, para atingir 10% do PIB mais para frente. Os sistemas estruturados, os conteúdos digitais, as escolas de tempo integral como complementares ou chamado contraturno, ao invés de serem a unidade colegiada escola, e a diversidade de organização. Estamos, portanto, na ausência de um sistema nacional vertebrado, consistente, numa dispersão conceitual que revela uma enorme potencialidade para a nossa defesa de um projeto nacional de educação universal, pública, gratuita, de qualidade democrática, sem que isso seja o fantasma contra a iniciativa privada, mas ao mesmo tempo um sistema nacional que regula, que acompanha, que controla do ponto de vista daquilo que é o direito a ser garantido lá. E alguns contornos delineados que eu deixo então para o debate a gente tratar. Muito obrigado, um grande abraço.